Shalom, tudo bem com você? É com muita felicidade que nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para você que nos acompanha. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de um tema bastante atual e de um perigo muito comum, um perigo muito grande em um comportamento comum das pessoas hoje. Eu falo a respeito de escatologia, estou falando a respeito da escatologia. O que é escatologia, antes de mais nada, só para a gente pegar aqui um pouco do básico do que é escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, é o estudo dos últimos acontecimentos, é o estudo de tudo aquilo que a Bíblia nos descreve deveria ocorrer antes que Jesus voltasse e também na vinda de Jesus Cristo. Obviamente, nós sabemos o que é a vinda de Jesus, o que deve acontecer, a vinda do nosso Senhor em glória e majestade. Existem aí teorias a respeito de pré-milenismo, pós-milenismo, arrebatamento secreto, etc. Não é esse o meu foco nesse momento. A gente pode até ter um outro vídeo sobre isso, sobre a questão do arrebatamento secreto. O diretor do canal, Miqueias, ele vive me falando a esse respeito de um vídeo sobre o arrebatamento secreto. Prometo, diretor, que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai fazer um aí sobre o arrebatamento secreto daqui a pouco. Afinal de contas, eu só obedeço. Aqui a gente só obedece, né, e faz o que é necessário. Mas o tema de hoje, especificamente, é o perigo da escatologia de predição. O que isso quer dizer, pastor? Escatologia de predição é basicamente a tentativa de se determinar os tempos em que nós vivemos. Não é a tentativa de se aproximar e entender como vai ser a vinda de Jesus, os momentos em que ele virá, como serão os dias, como será o processo da vinda de Cristo. Ele vem com os anjos, vem com o Pai, ele vem sentado numa glória, vem o Espírito Santo. Não é isso. A ideia, na verdade, dessa escatologia preditiva que nós encontramos hoje é tentar localizar no tempo em que nós vivemos os acontecimentos escriturísticos e nos dizer no relógio divino em que minuto nós estamos. E esse é um tipo de escatologia bastante perigosa. Por quê? Porque ela tende a ser, primeiro, e antes de mais nada, eu vou falar sobre alguns aspectos que me deixam bastante preocupado. E não estou falando aqui da escatologia fora apenas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas também entre os Adventistas do Sétimo Dia e principalmente entre os Adventistas do Sétimo Dia. Você sabe que existem três grandes escolas, né? Na verdade, 4 grandes escolas que falam a respeito de escatologia, que estudam a escatologia. O preterismo, tudo ficou no passado, não tem nada para hoje, então essa daqui a gente não vai nem falar sobre ela. É a dos acadêmicos, da academia, que creem que a Bíblia é um livro que fala de histórias do passado, que não tem nada para dizer para nós hoje, a não ser no contexto da Bíblia se transformando em palavra de Deus ou sendo atualizada para nós em cada momento. Isso é uma bobagem grandiosa. A Bíblia ela é sempre eterna palavra de Deus. A Bíblia é tão atual quanto o jornal dessa manhã, o jornal de amanhã, não o jornal de hoje apenas. E para os eruditos da crítica histórica, a Bíblia foi fruto de uma sociedade que passou, fruto de uma sociedade que já foi, conta histórias daquela época, com objetivos proféticos, mas não de profecias verdadeiras, mas de dar a impressão de que haveria um Deus que poderia prever. Não existe lugar para a predição no preterismo. Existe o futurismo. E o futurismo é a ideia de que tudo vai acontecer no futuro. Basicamente nada acontece no fluxo da história. Tudo na Bíblia diz respeito ao futuro, a um momento lá desconhecido, no tempo futuro, em que acontecerá a vinda do anticristo e muitas outras coisas acontecerão naqueles momentos, dias, 7 anos de tribulação, o anticristo aí no meio dela, quebrando um pacto feito com Jerusalém, uma interpretação enviesada de Daniel 9, um estudioso brasileiro, inclusive, chegou ao ponto de afirmar que o anticristo seria homossexual, europeu, homossexual e assim por diante. Ou seja, são algumas ideias, nós respeitamos as pessoas que mantêm essa ideia, mas também compreendemos que dentro das escrituras não há base alguma para esse tipo de elucubração profética. Existe o dispensacionalismo, que anda ali junto com o futurismo. O dispensacionalismo divide a história da humanidade em dispensações, 3 ou 7. Hoje, geralmente, todo mundo fala de 7 dispensações, dentre as quais a última dispensação
é a dispensação do milênio, a dispensação da vida futura. Há o arrebatamento secreto, há também a vinda de Jesus, o surgimento do anticristo antes da vinda de Jesus, ou depois do arrebatamento, no período de 7 anos de tribulação, no qual há ainda oportunidade de salvação para aqueles que estão aqui, que geralmente são judeus. Há uma ênfase no retorno de Israel em 1948, no estabelecimento do reino do Estado de Israel em 1948. Vê-se significado profético nisso. E esse é o dispensacionalismo em grandes linhas. Por favor, você que talvez seja dispensacionalista, pode me acusar aqui de dizer, não, mas não é isso que nós cremos, nós cremos não é isso aqui, dessa maneira, dessa outra forma. Eu estou descrevendo em grandes linhas, porque meu objetivo hoje não é lidar com o dispensacionalismo, mas com o impacto de uma abordagem dispensacionalista futurista na interpretação da Bíblia, principalmente dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok? E você pode se perguntar, mas os adventistas são historicistas? Claro, nós historicamente somos e com a graça de Deus continuaremos sendo historicistas. Por quê? Porque a chave para a interpretação das Escrituras, no que diz respeito à profecia, é Daniel 2, a profecia apocalíptica. E ele nos mostra uma sucessão histórica de reinos, nos demonstrando que Daniel 7, que ele é paralelo, deve ser interpretado historicamente. Daniel 8 e 9, que tratam de eventos que estão incluídos esse movimento histórico, devem ser interpretados historicamente, e não jogados para o futuro, nem jogados e presos no passado, nem presos em dispensações e coisas semelhantes. Se é verdade que a cabeça de ouro era a Babilônia, há uma sucessão de reis dadas pelo próprio Angelus Interpres, que é o anjo intérprete. E no capítulo 7, a sucessão de animais responde à mesma sucessão do capítulo 2 do livro de Daniel. Levando essa chave profética para o livro de Apocalipse, nós vamos entender que as 7 igrejas representam períodos históricos. Assim, historicamente, a igreja adventista e os historicistas temos crido. As 7 trombetas representam os mesmos períodos históricos com ênfases diferentes. Nada de trombetas no futuro, nada de trombetas sendo colocadas no futuro, como alguns têm proposto aí dentro da igreja adventista, numa interpretação dispensacionalista e futurista desse período. Olhando para Daniel, alguns têm olhado 1290 dias, 1335 dias, como ainda por se cumprir também no futuro. Provavelmente dando ali o período de tribulação. Ou seja, essa mesma expressão tribulação, ela é comprada do dispensacionalismo ou do futurismo e trazida para dentro da igreja. E esses proponentes estão hoje crendo e trazendo para dentro da igreja a ideia de que haverá um período de tribulação de 1330 dias, de 1335 dias literais e não simbólicos, como nós temos crido em todo o período da história da interpretação historicista da escatologia. Por isso, eles entendem que a partir do estabelecimento da abominação desoladora, que também é jogada para o futuro e não mais vista como algo acontecido na história, e essa abominação desoladora é interpretada como um decreto dominical, nós teríamos 1335 dias, aproximadamente 7 anos. Em outras palavras, a mesma ideia da tribulação de 7 anos que é ventilada, que é trazida pelos dispensacionalistas. Por isso, nós entendemos que é um abandono da interpretação correta das Escrituras a tentativa de trazer o dispensacionalismo para dentro das Escrituras, e aqui eu me dirijo a todos aqueles que pensam dispensacionalisticamente. Não há base para o dispensacionalismo nas Escrituras, no sentido de interpretação profética. A base, o que a Bíblia nos demonstra é uma interpretação e nos requer uma interpretação histórica da profecia, e quando nós temos essa interpretação histórica, nós também nos precavemos de um problema, de um perigo grande, que é o segundo. O primeiro é essa tentativa de tentar adivinhar o momento em que nós estamos. O segundo é justamente não nos prepararmos e tentarmos adivinhar o momento em que Jesus irá voltar. Porque perceba, veja, se eu olho para o decreto dominical e com 7 anos depois Jesus irá voltar, eu busco determinar em que momento eu estou, não mais para a vinda de Jesus. E olha a sutileza desse problema. Jesus disse muito claramente que do tempo daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele aqui na terra não sabia. Os anjos não sabem. Somente o Pai. E hoje nós cremos que Jesus sabe, o Espírito Santo sabe, a divindade sabe. Mas o dia e a hora da vinda de Jesus.
Mas, se eu consigo determinar o momento do decreto dominical, eu não estou falando da vinda de Jesus, mas de acontecimentos que o antecedem. Então eu cravo o decreto dominical e eu indiretamente vou saber aproximadamente quando Jesus voltaria. Percebe qual é a sutileza da tentativa de marcar datas, quando para nós adventistas do sétimo dia fica o conselho claríssimo da senhora White, dizendo que não há, depois de 1844, não há mais nenhuma profecia baseada em tempo. Percebe? Nós sabemos que em 1844 Deus colocou a mão sobre o evento que ali estava previsto, porque o tempo estava correto, mas o evento previsto não é predito entendido pelos intérpretes, não estava correto. Era a purificação do santuário celestial e não a purificação e retorno de Jesus para essa terra. Deus colocou, e você pode dizer que é uma maneira de justificar o engano, você que não crê, ou você que está querendo abandonar o pensamento adventista, não é uma tentativa de justificar o engano, mas a compreensão de que Deus tem planos e meios misteriosos para para agir no mundo. Ele profetizou, ele disse das 2.300 tardes e manhãs que não se referiam a Antíoco Epifânio, e isso é claro, há um vídeo no meu canal falando a esse respeito, você vai encontrar aqui no canal falando sobre isso, a interpretação das 2.300 tardes e manhãs, 22 de outubro ou 23 de setembro. Há um vídeo do canal do Fala Sério Pastor, meu amigo, pastor Eleazar Domini, em que ele descortina a interpretação e destrói a interpretação de Antíoco Epifânio. Além disso, há um outro vídeo no canal da Adventistas Fortaleza, Adventistas Ceará, do meu amigo pastor Gilberto Tais, a quem eu mando um grande abraço, no qual houve um sínodo, né, um simpósio sobre interpretação profética, e ali estivemos o pastor Michelson Borges, pastor Eleazar Domini, pastor Vanderlei Dornelles, pastor Lucas Alves, pastor Michelson Borges, pastor Adolfo Soares, pastor Gilberto Tais, falando a respeito de interpretação profética. Ali o pastor Eleazar apresentou essa mesma proposta de que não há possibilidade das 2.300 tardes e manhãs e o chifre pequeno se referirem a Antíoco, e eu fui a Daniel 9, demonstrando que não existe a menor possibilidade que Daniel 9 possua um intervalo e nem que tenha se cumprido no passado. Deve ser visto como apontando para o Messias e não para Tito ou qualquer outra pessoa. Então, você tem material farto. Além disso, você tem a série Darkon, que em português é a série de estudos no santuário, publicada pelo NASP, recentemente republicada pelo NASP, que dá ampla base para a interpretação profética adventista do sétimo dia. Ou seja, não existe base alguma para o dispensacionalismo e existe muita base para o historicismo. Por mais que alguns queiram abandonar o historicismo, é uma tentativa de trazer novidade para o arraial. Parabéns! É bom tentar trazer novidade, mas a novidade deve ficar restrita às escrituras, a buscar nas escrituras e entender nas escrituras como limitador da minha interpretação. Eu não posso querer interpretar com um jornal do lado. Eu não posso olhar para um papa que quer renunciar ou o papa que morreu e acreditar que o papa são que as 7 montanhas, etc., são 7 papas que vieram desde 1928 para cá. Não é isso que o texto nos diz. São 7 reinos. Porque, mas pastor, está dizendo reis. Só que rei é uma figura que se confunde. A gente vê isso em Daniel 8, verso 26, verso 21 em diante, e verso 26 especificamente, porque lá diz especificamente dizendo que o chifre grande é o rei de Javã, é o seu primeiro rei. E fala que ele é o primeiro rei do rei. Só que o primeiro rei, falando do reino de Javã, o reino de Javã é o reino da Macedônia, e o primeiro rei era Alexandre, o grande imperador Alexandre. Alexandre o Grande era o grande imperador, que é descrito como rei, e o primeiro rei do rei, que é descrito no verso anterior, e posteriormente referido como reino. Ficou confuso? Ficou confuso. Por quê? Rei e reino, eu simplifico para você. Rei e reino são figuras intercambiáveis dentro do contexto semítico. O reino só é representado por um rei, e só existe um rei quando há um reino. É por isso que quando se fala de um rei, automaticamente deve-se compreender o reino, e não a figura individual daquele rei, a não ser que a profecia assim o requeira, como no caso do primeiro rei e dos 4 reis, ou reinos que foram divididos em seguida. Percebe? A profecia fala de 4 reis, de reis lá em Apocalipse, falando a respeito dos 7 reis, mas fala que que estiveram contrários ao reino de Deus. Será que 7 reis existiram e podem eles existir quando o tempo presente da profecia nos fala da continuidade dessa linha que existiu desde do Egito, como alguns interpretam, ou da Síria, como outros interpretam? É Lúcifer,
através desses reinos que tentou invalidar a aliança de Deus e destruir o povo de Deus em Israel e na sua continuidade no povo unido de Israel físico, Israel espiritual e o Israel da igreja, Israel chamado em Cristo, Israel chamado em Abraão. Esse povo foi tentado ser destruído por Satanás através das múltiplas invasões dos inimigos de Deus na história novamente, e não a partir de 1928. O que aconteceu em 1928? Sim, houve o tratado de entrega do Vaticano e etc. Mas o que vai acontecer posteriormente? Qual foi a influência que esses papas tiveram posteriormente? Nenhuma. Para que eles fossem profetizados? Zero. Nenhuma. Por isso, eu dou um alerta a você. As Escrituras nos mostram muito claramente que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Isso é claro. Nós vivemos nos últimos tempos. Mas nós precisamos tomar cuidado para não tentar ir além daquilo que as Escrituras nos indicam como sinais de que Jesus está voltando. Como sinais de que nós vivemos nesses últimos tempos. Eu não preciso tentar determinar qual é o Papa que vai, inclusive, vai trazer o decreto dominical e vai estender a mão sobre a voraz. Eu não preciso criar histórias de que dentro na gaveta do Vaticano existe um decreto dominical pronto a ser assinado. Não preciso criar histórias de que lá nos Estados Unidos haverá uma reunião secreta, de que muitos que o Joe Biden, antes do Trump, já havia tirado o decreto dominical para assinar, mas que foi impedido pelo Ben Carson, que era ministro do Donald Trump. E que agora, porque o presidente mudou, será assinado o decreto dominical. Eu não preciso ficar me preocupando demasiadamente com a reunião, a COP, não sei das quantas que vai acontecer lá em novembro agora. Eu não preciso ficar olhando para essas coisas como indicadores, indicativos de que Jesus está voltando. Porque o todo do mundo está me mostrando que Jesus está voltando. Os sinais já estão se cumprindo a ponto de que nós, tolos, ficamos olhando para minúcias, quando o todo está nos demonstrando que Jesus está às portas. Nós devemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima e não ficar olhando para formigas que não fazem barulho na terra. Jesus Cristo está vindo e está nos demonstrando no universo, está nos demonstrando pela pregação do Evangelho. Você sabe quantas pessoas aceitam o Evangelho de Cristo todos os dias? Ah, amigo, se eu pudesse te contar aqui da quantidade de pessoas que em lugares que não podem receber a pregação do Evangelho estão aceitando Cristo, anjos estão sendo enviados a falar. Isso deve nos levar a compreender que Jesus está voltando. Nós vemos guerras e rumores de guerras, não é isso que diz em Mateus 24 e 25? Em Lucas 20, não fala de guerras e rumores de guerra? Não fala de tsunamis, não fala de terremotos, não fala de... Você está vendo as notícias do grande terremoto, do grande vulcão lá na Espanha, nas Ilhas Canárias, se não me engano, que entrou em erupção há pouco tempo e que caiu um pedaço. Eu vi uma notícia nesses últimos dias que os blocos de lava são maiores que prédios. A terra está gemendo dizendo que Jesus está voltando. A isso devemos olhar. Obviamente, os poderes do mal sabem da mesma maneira e se arregimentam para impedir que nós recebamos o Espírito Santo. Você acha mesmo que Satanás iria deixar tão claro e público os seus esforços para trazer uma legislação dominical por causa desse Papa, ou do presidente X, ou do presidente Y, e etc. O que ele quer fazer é a política da desinformação, fazendo-nos fazendo-nos olhar para um lugar onde os acontecimentos não estão relacionados com a vinda de Cristo diretamente, mas indiretamente. O que você pensa que é essa discussão dentro da nossa igreja a respeito de identidade de gênero, a respeito até mesmo da autoridade divina para dizer o que é pecado ou não? Você acha que essa discussão de subversivos, progressistas, de conservadores, etc., não é uma tentativa de Satanás de tirar os nossos olhos daquilo que efetivamente é importante, daquilo que efetivamente deve ser o foco da nossa mensagem hoje, o foco da nossa atenção hoje? Perdemos tempo desde dos anos 2000 falando a respeito de ordenação feminina ou de ordenação não feminina, somente de homens, etc. E eu sei que muita gente vai dizer assim, é perda de tempo porque você é homem. Não, queridos, não é isso, é porque nós estamos tomando tempo demasiado da pregação do Evangelho. Ordenem-se as mulheres se Deus inspirar a igreja a tomar essa decisão. Não há problema algum. Se as Escrituras derem base para isso, ordenem-se mais obreiras para o campo evangélico.
Mas vamos tomar cuidado, porque, queridos e queridas, quantos homens e mulheres hoje estão deixando de lado a mensagem centralizada na volta de Jesus para uma mensagem de um evangelho social, de um evangelho completamente destituído de salvação para se transformar em melhoria desse mundo? Essa discussão nos tira o foco. Ah, meus amigos, quantas vezes vocês já viram aqui, e eu até postei algumas vezes algumas coisas no YouTube, no YouTube também, mas no Facebook e Instagram, a respeito de amigos, de colegas, de pessoas dentro da instituição que estão tirando a centralidade de Deus para colocar no homem, dizendo que Deus não pode dizer que a homossexualidade é pecado, que o adultério é pecado, que a fornicação é pecado, que matar é pecado, mas que nós devemos amar. E é um amor irresponsável que querem trazer para dentro das Escrituras. Você apresenta a Bíblia e dizem, não, mas eu não acho. E quem disse que você tem que achar? Agora, quando querem fazer elucubrações a respeito da vinda de Jesus, e aí agora querem trazer princípios escriturísticos princípios de interpretação que não são corretos. Em outras palavras, estamos vivendo um período de falta de identidade cristã dentro do seio da igreja adventista do sétimo dia e da igreja cristã como um todo. A igreja presbiteriana passou por um problema parecido, ordenação feminina e ordenação de homossexuais há pouco tempo, levando a um racha, a igreja metodista da mesma maneira. Nós estamos vendo, parece que o esfacelamento da religião e o esfacelamento do cristianismo em particular. Por quê? Porque nós estamos perdendo a identidade cristã e a identidade bíblica do cristianismo em geral e do adventismo de maneira particular. Que isso não aconteça, isso não vai acontecer. Quando eu digo estamos perdendo, é uma análise do que está acontecendo e não o de fato que irá acontecer. Porque nós cremos que Deus é o Senhor desta igreja. Deus é aquele que deu estas profecias e ele tem sim o direito de dizer à igreja ande por este caminho ou ande por aquele. Ande por aqui ou ande por ali. Nenhum pastor tem o direito de dizer vamos por este ou por aquele caminho. Nenhum membro tem o direito de dizer não quero andar por este caminho ou por aquele. Lembre-se do chamado de Jeremias. Perguntai pelas veredas antigas. O Atalai está no caminho dizendo perguntai pelas veredas antigas. No entanto, eles dizem não andaremos por ela. Por elas não andaremos. O que nós devemos fazer ao contrário é dizermos sempre, perguntarmos o que diz o livrinho? O que diz as Escrituras? E quando nós olhamos aqui, voltando especificamente após essa digressão, voltando especificamente para a escatologia, o que diz a profecia a respeito dos tempos em que nós vivemos? Como eu dizia, nós temos infinitos sinais de que Jesus está voltando. Nós não precisamos de falsos cristos, como tem acontecido aqui no Brasil. Tem muitos deles, dizendo que são líderes da igreja, novos, etc. Mas Jesus nos adverte no capítulo 24 do livro de Mateus, no verso 23, e então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. O Cristo se apresenta no lugar de Cristo querendo trazer outros meios de salvação, melhoria do mundo, evangelho social, um evangelismo que não tem nada a ver com transformação da pessoa, mas com ficar a pessoa do jeito que ela é, pecado sendo destituído da sua feiura, aquele poder enfeiador que fez com que o grande príncipe do universo fosse considerado como o mais desprezível dos homens, de acordo com Isaías 53. O meu pecado não é mais pecado, é apenas um probleminha de comportamento. Isso é falso Cristo. E como é que se resolve? De acordo com os novos profetas desses Cristos? Deixe-os estar. Porque o amor é tudo. Porque o amor é tudo o que é necessário. A Bíblia, ao contrário, diz o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Profetas anunciam, fazem milagres, anunciam. Profeta não deveria fazer milagre, mas deveria falar em lugar dele, em lugar desse Cristo, desse falso Cristo. Então não apenas há o falso Cristo, que traz uma proposta de salvação e uma proposta de vida espiritual que não tem nada a ver com a verdadeira dentro das Escrituras, mas falsos profetas que proclamam as mensagens desses Cristos e anunciam que eles estão aqui ou estão ali. E mesmo dentro do contexto escatológico, tentam tirar o nosso foco de onde realmente as coisas estão acontecendo.
não há mais profecia de tempo. Não existe mais a necessidade de ficar tentando buscar nas páginas do jornal. Eu me recordo na década de 80 nós íamos para a igreja e lá tínhamos aquelas diapositivas, né, do SEI, lindos desenhos, etc. Centro Educacional como é que era? Centro Evangelístico de Instrução. E nós tínhamos ali muitos bonitos e tal, mas tínhamos outros momentos em que alguns evangelistas, irmãos queridos, levavam mais páginas de jornal e ficavam mostrando recortes de jornal, mostrando a união das igrejas, o alinhamento dos planetas do Vimalgo, daquela chamada da meia-noite, alinhamento dos planetas. Eu me recordo muito bem disso, a ponto de que, porque eu me recordo que eu mesmo falava sobre isso. Eu ficava olhando, quando é que haverá o novo alinhamento dos planetas? E é bonito pensar que os planetas maravilhosamente se alinharão para receber Jesus, mas para receber Jesus e não como um sinal da vinda de Jesus anterior. O mercado comum europeu e a queda do mercado comum europeu, diziam os grandes pregadores daquela época, diziam que quando caísse o mercado comum europeu, na verdade que ele não cairia, ou quando caísse, alguns diziam de formas diferentes, né, a angústia do grande planeta Terra, de Hal Lindsey, e ele dizia: o mercado comum europeu é a demonstração de que Jesus Cristo está às portas. Podemos esperar para 1981, 82, 83, 85, 86, 87. E passou. Porque vai passar. Qualquer tentativa de marcar, direta ou indiretamente, a vinda de Jesus Cristo vai ser fadada ao engano. Devemos prestar atenção, sim, nos sinais que estão acontecendo. A figueira. Mas não tentar determinar quanto tempo é a figura da figueira. O pastor Adriano Cecílio há pouco tempo fez um vídeo muito interessante sobre uma tentativa de se marcar quando Jesus iria voltar, baseado na parábola da figueira. A figueira é Israel, 1948, 70 anos. Quanto tempo daria então? Daria 2028. E assim tenta se marcar a vinda de Jesus para 2028. E aí há o tempo de tardança, e o tempo de tardança seria mais algum tempo que não se sabe quanto é, e aí a tribulação, e ficam buscando tentar encontrar. Esse que marcou essa data não é adventista, tá? Pelo menos ninguém pode nos acusar disso. Tentando encontrar um subterfúgio para marcar o retorno do Senhor. Isso é uma tentativa de adiar a conversão de si mesmo. Porque se eu sei quando Jesus vai voltar, eu espero alguns dias para que até pouco tempo antes dele voltar, e aí eu me converto. E vou vivendo a minha vida dissoluta. Óbvio, tome cuidado. Você que pensa assim, tome cuidado, porque a morte pode te encontrar na esquina. Vocês sabem que eu passei por uma cirurgia cardíaca e quase morri há algum tempo. Meu amigo, não fique tentando encontrar a vinda de Jesus, marcar a vinda de Jesus, ou o decreto dominical, para aí então mudar de vida. Há um livro muito maravilhoso, publicado há alguns anos, chamado O Futuro, a visão adventista das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, e neste livro há um chamado do Dr. Norman Gulen, falando especificamente para adventistas do sétimo dia, um artigo fantástico, chamado O Outro Segundo Advento, que começa ali na página 213. Página 213. Muitos que tentam marcar datas, chamam outros para sair das cidades, para ir para um monte antes do tempo específico definido pelas Escrituras e tão claramente nos dado através da serva do Senhor, talvez sejam pegas de surpresa por não haverem se preparado para o segundo advento antes do segundo advento. Que segundo advento é esse? É a experiência do ladrão da noite, que eu já falei aqui no canal. É a vinda do Espírito Santo. Precisamos viver uma vida, eu não vou dizer uma vida de santidade, mas de santificação. Sem nos preocuparmos com elucubrações, porque talvez esse seja o maior de todos os perigos da escatologia preditiva, dessa escatologia de tentativa de predição. É o adiamento da conversão. O adiamento do momento correto, do momento de se entregar completamente a Cristo, para estar pronto e preparado para a vinda do Espírito Santo, que nos preparará, agora sim, nos dando dotação de poder para pregar a última mensagem para este mundo. Para de pensar na data em que Jesus vai voltar e pensa na data em que você efetivamente vai se entregar a Cristo e se converter e se preparar para que Ele venha.
Não fica olhando para a COP26, para a COP21, né? COP21, na verdade, a COP21, e pensando o que os líderes vão falar, né, lá com o Papa e etc, e coisas parecidas. Pensa no momento agora, o que você está pronto a dizer a Jesus Cristo. Presta atenção nas mensagens do pastor Michelson Borges, que tem falado a respeito da necessidade de prestar atenção no levantamento das três bestas e no alinhamento dos poderes, o alinhamento de ideologias e alinhamento de filosofias, o alinhamento de teologias, filosofias, ideologias e teologias que estão se alinhando para tentar entrar no seio da Igreja Adventista. Alinhamento de filosofias externas e filosofias que querem dizer a você que a Bíblia não é a palavra de Deus ou que apenas contém a palavra de Deus. Ideologia de gênero, ideologia disso, daquilo, outro e de outras coisas. E teologias que te trazem, e isso é um perigo muito grande, para uma percepção de que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas a contém, ou nem mesmo esses livros que nós temos hoje podem ser considerados os livros efetivamente, verdadeiramente inspirados por Deus. Há pessoas dentro do meio acadêmico, graças a Deus aqui no Brasil não, que têm chamado a Igreja Adventista a utilizar os apócrifos como livros inspirados, com suposta base nos textos de Ellen White. Você sabia disso? Você sabia que existem pessoas no mundo que estão chamando a que nós reinterpretemos as Escrituras para retirar tudo que diga contrário à homossexualidade, tudo que diga contra qualquer tipo de pecado, expurgarmos do nosso pensamento a ideia de doutrina de igreja remanescente e colocarmos apenas o amor. Apenas e tão somente o amor. Olha, o amor é verdadeiro, o amor é preciso, o amor é necessário. Mas é necessário responsabilidade para com o maior amor que já foi demonstrado, o amor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que morreu porque pecado não pode ser deixado a ser pago e não se muda a legislação, não se muda a lei para dizer que algo é pecado, que era pecado deixou de ser. Paga-se o preço pelo pecado e esse preço foi pago na cruz do Calvário. As ideologias que estão tentando entrar na igreja, disfarçadas de novidade, disfarçadas de uma tentativa de buscar o momento de Jesus voltar e de preparar a igreja para o reencontro com o Senhor, essa escatologia futurista entrando na igreja, é um dos piores perigos para a santificação da igreja que nós temos hoje. Ela causa um outro problema e eu finalizo com isso. A frustração. A frustração. Não há nada pior para a fé do que ser constantemente frustrado. Marca uma data, Jesus não vem. Marca outra data, decreto dominical não vem. É o Papa X, esse Papa morre. Não é o Papa X, esse outro Papa renuncia. Vamos mudar agora para outro Papa que talvez renuncie, que talvez não renuncie. O que vai acontecer se o Papa renunciar para aqueles que proclamam que ele é o anticristo? Será que vocês não compreenderam ainda, meus irmãos, que nós sempre pregamos, está no Grande Conflito, está em todos os livros oficiais da Igreja Adventista e na interpretação historicista, que não é um Papa, é o sistema papal que vai continuar até o momento em que ele obtiver de volta todo o poder que perdeu em 1798. Não importa quem é o Papa que está lá, não importa. O que importa é que a Igreja Católico-Romana jamais deixou de ser quem ela era. Ela apenas mudou seu discurso no Concílio Vaticano II. Por isso nós não precisamos tentar encontrar essas mudancinhas e mudanças. Ela continua sendo a mesma da Idade Média. E em um momento profeticamente determinado, ela levantará e o seu poder será alçado novamente. Tome muito cuidado com a frustração. Fala-se disso, daquilo outro. Pessoas vão vendem suas coisas, vendem tudo, até descobrirem que aqueles que estão proclamando que deveriam vender compraram outras coisas. E aí elas recebem frustração. Vão para o monte e lá no monte não se encontram com Jesus, porque uma brasa sozinha acaba perdendo seu calor. No monte se afastam dos seus irmãos, consideram a igreja como apostatada, o corpo de Cristo como apostatado, consideram a igreja como estando distante do caminho, e apenas eles como sendo santos e santificados, e perdem o equilíbrio, e quando se frustram, abandonam tudo.
E o que acontece com essas pessoas, frustradas por falsos pregadores do Evangelho? São deixadas à sua própria sorte. Por isso, amigos, olhe para a Bíblia e para a Bíblia somente. Cuidado com a escatologia que muda toda semana. Com a escatologia que tenta adivinhar o futuro. Cuidado com o futurismo. Cuidado com o dispensacionalismo. Aferre-se ao historicismo das Escrituras, porque esta é a forma correta de interpretar as Escrituras. A escatologia das Escrituras. Essa é a maneira correta de vislumbrar o que está acontecendo. Firmes na proclamação de que Jesus está às portas, mas não tentando empurrá-lo para fora do céu. Que Deus te abençoe. Shalom. Eu, Lehi Traot, nos vemos no próximo vídeo.